Olá, muito boa noite para você. Agora são 9 horas e 23 minutos. Começa agora ao vivo o Sala Debate. Esta noite vamos falar sobre a saúde da mulher. Usada aí como método contraceptivo, a pílula do dia seguinte virou protagonista de uma polêmica recente no Brasil, polêmica aí baseada na Lei 12.845. Essa lei, ela obriga que unidades do Sistema Único de Saúde tenham que prestar atendimento emergencial a vítimas de violência sexual. Nesse sentido, é bom lembrar que no país como o Brasil, a prática do aborto ela não sofre punição, ela só é permitida em dois casos. Em casos que a mulher é vítima de violência sexual ou em casos em que ela corre risco de vida. Nesse sentido, vamos tentar discutir hoje, aqui no programa, o que significa a nova legislação sobre esse assunto, o que significa termos, por exemplo, como profilaxia da gravidez, até que ponto uma pílula do dia seguinte é capaz ali de ser eficaz numa política pública de saúde em um país como o Brasil, ou então, até que ponto ela também aí interfere sobre a vida da mulher, a consideração do que é vida, o que é feto, até que ponto começa a fecundação. Vamos tentar trazer esses esclarecimentos para você. Para esta conversa, eu recebo aqui no estúdio a Lia Zanota Machado, ela que é socióloga e professora de antropologia da UNB, a Universidade Nacional de Brasília. Conosco também Vitor Pimentel Pereira, ele que é mestre em Direito pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Irá participar também conosco o médico Cristian Rosas, ele que entrará no programa daqui a pouquinho pela internet. E pela internet, você de casa também pode participar. Entre agora no twitter.com/canalfutura, nosso perfil é esse aí que está na tela, @canalfutura, ou se preferir, use outra rede social, facebook.com/canalfuturaoficial. Dê a sua opinião sobre como o Brasil deve legislar políticas públicas de saúde da mulher, como ele deve aí garantir direitos humanos e, ao mesmo tempo, preservar outras questões nessa discussão toda. Meus caros, Lia, Vitor, muito obrigado pela presença. Uma boa noite para vocês. Prazer. Boa noite a todos. Bom, o que a gente pode receber agora de informação recente? Quer dizer, essa discussão sobre o aborto não é uma discussão nova num país como o Brasil. A legislação já estava aí consolidada, só que recentemente outras informações ganharam peso e esse termo profilaxia da gravidez virou motivo de polêmica. Nesse sentido, Lia, eu pergunto, se a prática do aborto ela não sofria punição e já era permitida num país como o Brasil, para essas duas circunstâncias, onde quando a mulher é vítima de violência ou quando ela corre risco de vida, que diferença faz agora uma profilaxia ou o uso de um medicamento nesse sentido, nesses casos? Boa noite para a senhora. Veja, não há nada, por um lado não há nada de novo, porque tanto a pílula do dia seguinte, que não é abortiva, que ela impede a fecundação, mas ela não é antes da fecundação, é antes do encontro do espermatozoide com o óvulo na trompa. Então, ela já é usada nos serviços de atendimento à violência sexual, como também no caso em que muitas mulheres chegam muito mais tarde, é necessário utilizar um outro medicamento, que é o misoprostol, que aí sim ele é abortivo. Mas a pílula do dia seguinte, ela não é abortiva. Então, nesse sentido, o que está fazendo diferença é que o atendimento à violência sexual hoje no Brasil é em alguns centros, em alguns hospitais. Então, o que traz de novo essa lei é que ela permite o atendimento em qualquer hospital. Então, é nesse sentido que facilita aquilo que é muito grave, muito trágico, muito difícil para as mulheres que foram estupradas, que elas foram vítimas de violência sexual, é procurarem uma forma de atendimento psicológico, porque elas já têm na cultura brasileira, na cultura universal, que está longe ainda, há uma memória muito antiga e que não está longe dos direitos das mulheres, é de que elas se envergonham de ser estupradas. Eu fiz pesquisa sobre violência sexual, sobre violência contra as mulheres. E violência sexual em que uma pessoa acusada, preso por estupro, diz assim, eu não entendi, eu estive com essa mulher, fui para casa, dormi, trabalhei, a polícia veio ali e me pegou. Me pegou porque eu não entendo. E aí ele vai depois reconhecer que ele foi violento sexual no momento em que ele é preso, que ele diz assim, ai, que vergonha da minha mãe. Então é o seguinte, o estupro, que é uma violência sexual, que as mulheres, elas ficam
elas ficam deprimidas, elas ficam, às vezes, muitas mulheres que eu entrevistei sequer falavam depois de um atentado como esse e, portanto, isso fazia com que muitas mulheres hoje demorem ir aos postos de atendimento. O que traz essa lei de novo? Ela permite essa generalização do atendimento. Você concorda, Vitor? A gente está aqui com a opinião da Lia Zanota Machado, você que também representa um mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Até que ponto uma mudança na legislação atualmente pode trazer de volta não só uma polêmica sobre o aborto, mas queria que você trouxesse a sua interpretação sobre a eficácia de uma lei como essa para a garantia de direitos humanos, independentemente se o direito vai voltado para a mulher, que é a primeira parte da minha pergunta, e, obviamente, para as famílias do Brasil. Em primeiro lugar, eu concordo com a professora de que a violência sexual contra a mulher, o estupro, deixa uma marca indelével e, por outro lado, é um crime abominável. Por isso, por exemplo, a lei traz hoje, inclusive, uma inovação em tempos mais tecnológicos, da possibilidade de que o médico que atenda essa mulher, que ele colete material genético para que, então, o Instituto Médico Legal daquele estado possa fazer o exame para a identificação do agressor e para que ele possa responder nos termos da lei penal. Então, obviamente, todos os que nos ouvem estamos de acordo no fato de que essa violência sexual contra a mulher deve ser rechaçada, deve ser deixada de lado. Agora, a questão que você levantou, me parece é que, embora a lei possa trazer iniciativas louváveis de atenção psiquiátrica, psicológica, atenção médica à mulher, isso tudo é muito louvável, não creio que ninguém discorde disso, é uma lei imprecisa e que traz termos que, do ponto de vista jurídico, me parecem ambíguos. Você mesmo iniciou com a profilaxia da gravidez. Em língua portuguesa, qualquer dicionário vai identificar profilaxia como a prevenção de uma doença. Então, a gravidez é, nesse caso, equiparada a uma doença. Tanto é assim, esse é o artigo 3º, inciso 4º da lei, que fala em profilaxia da gravidez. O inciso 5º, que vem logo abaixo, usa o mesmo termo para profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis. Pergunto, quando isso está envolvido num contexto de violência, a prevenção não é legítima? A prevenção é legítima. O problema é que quando se utiliza prevenção para a gravidez como se fosse uma doença e com um termo ambíguo. Não é nos casos de violência sexual? É uma profilaxia de uma tragédia, porque a gravidez... Sim, uma tragédia, ninguém o nega. Uma gravidez desejada é uma coisa fantástica. Uma gravidez indesejada já é problemática. Uma gravidez em que você, resultado de um estupro, de uma violência sexual, de um desrespeito absoluto, de um desrespeito à dignidade da mulher, à liberdade sexual, é pior do que uma doença, é uma tragédia. E ser obrigado a ter este filho de um estupro, é uma tortura. Se as mulheres quiserem fazer, perfeito, sim, eu acho que as mulheres podem ter o direito e, se quiserem, apesar de tudo, quererem ter o filho, elas devem ter esse direito e, aliás, elas têm. O que não pode é se impor a que as mulheres que sejam estupradas sejam depois criminalizadas, porque tem que ser criminalizados são eles. O que seria uma política pública de saúde eficaz sobre esse assunto, Vitor, na sua opinião? Primeiro ponto, não há falar em criminalização, porque o artigo 128 fala justamente que não se pune a mulher que procurar um aborto com seu consentimento, um aborto de uma gravidez resultante de estupro. Mas nesse sentido, o que seria eficaz do ponto de vista de saúde pública, baseado na sua opinião? Como eu disse, no primeiro momento que eu disse, nos pontos em que eu concordo com a professora. O acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento médico para eventuais lesões físicas que hajam causado, a identificação do criminoso, que as polícias e o Estado sejam mais eficazes e efetivos na identificação desse criminoso, no oferecimento de auxílio a essa mulher de toda a sorte que ela necessitar. E a vítima, no caso de ter que ficar com... A questão é o seguinte, nós estamos falando de uma criança que não é culpada desse estupro e que é tanto vida como a mulher.
Bom, twitter.com, facebook.com, vamos trazer aqui, Lia, a participação também dos nossos internautas. Lembrando a você de casa, para participar sobre esse assunto, entre no Twitter, entre no Facebook, faça como a Bruna Torres. Ela pelo Facebook dá o seguinte comentário aqui para os nossos convidados. Olha, eu acredito que seja direito da mulher desejar ou não ter um filho. No caso de estupros, o Estado não faz mais do que a sua obrigação ao legalizar o aborto. Porém, ele ainda fecha os olhos para o meu direito de querer ou não abortar. Essa é a opinião da Bruna Torres, comentando aqui pelo Facebook. Obrigado, Bruna, pela sua participação. Eu vou trazer agora, saber da nossa produção se a gente pode chamar o Cristião, se o Cristião também está na linha com a gente. O Cristião Rosas, ele é presidente da Comissão Nacional de Violência Sexual e Aborto Legal da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Cristião, fala conosco pela internet. Muito boa noite para você. Nos escuta bem? Tudo bom? Muito bem, muito boa noite a todos vocês e muito interessante o debate. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Cristião, a gente tem informação de que a pílula do dia seguinte, ela diminui o número de abortos legais nos casos de violência sexual no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha afirma em 2008, quando foi determinada a prescrição da pílula, em casos de estupro, reduziu 50% o número de procedimentos. O que significa isso num avanço da política pública sobre saúde da mulher, sobre direitos da mulher em um país como o Brasil? Muito boa noite para você, Cristião. Bem, boa noite. Eu quero primeiro dizer que o ministro Padilha está perfeitamente correto, né? Essa é uma lei, na minha avaliação, uma lei cidadã, uma lei estabelecida nos maiores princípios da bioética, né, da ética, que é a beneficência, a não maleficência, o sentido de equidade e de justiça no atendimento a todas as pessoas, particularmente os grupos mais vulneráveis, que são as mulheres, as adolescentes e as meninas, que em maior número são as vítimas da violência sexual, né? E ela estabelece a obrigatoriedade de todos os serviços de saúde que façam não só o acolhimento, mas também promova atitudes, ações, medicamentos. Está bem, Cristião? Está nos escutando bem? Ouvindo bem. A gente teve por um momento aqui uma falha no seu áudio. Vou pedir para você retomar a sua linha de pensamento rapidamente, para que o público de casa possa entender com clareza a sua fala, por favor. Eu dizia que essa é uma lei cidadã que ela se pauta em princípios maiores da bioética, da beneficência, da não maleficência, da equidade de atendimento entre as pessoas e particularmente aos grupos mais vulneráveis, as meninas e as adolescentes, que são as maiores vítimas em número dessa tragédia que é a violência contra a mulher e a violência sexual. Não só o atendimento multidisciplinar, tratamento de lesões, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, que é de fato, uma possibilidade muito presente nas vítimas de violência, mas a prevenção, né, da gravidez indesejada, da gravidez forçada, da gravidez imposta sob um ato de violência que talvez seja o maior representante de maior desigualdade entre homens e mulheres, é que impor uma gestação forçada a uma adolescente, a uma menina vítima de um abuso, de uma violência sexual. Cristião, a gente sabe que o Brasil é um Estado laico, né? É um país sem religião oficial. A gente teve agora, recentemente, a visita do Papa e não há como deixar de falar que existe uma grande quantidade de pessoas ligadas a religiões, não só a religião católica, a outras religiões no país como o Brasil. Até que ponto existe uma discussão muito mais profunda do ponto de vista de valores com relação a essa questão e não simplesmente uma discussão técnica? Até que ponto essa discussão sobre valores da sociedade interfere na redução de desigualdades e na redução de garantia de direitos num país como o Brasil? Eu não tenho dúvida que o nosso país, embora constitucionalmente seja um Estado laico, ele sofre pressões de diversas formas, né, de pensamentos, de crenças, de fés, de religiosidades das mais diversas possíveis. Acho que é legítimo as pessoas terem sua crença, sua fé e optarem por determinadas opções, seja da sua sexualidade, com relação à sua reprodução. O que me parece um pouco de, se me permite, um pouco de abuso, né, se é o termo correto, talvez esteja sendo um termo muito forte, mas é que tentar, através de falsas evidências científicas, né, destronar ou destruir, né,
Por exemplo, a contracepção de emergência, a chamada pílula do dia seguinte, colocando-a como um método abortivo, quando, na verdade, ela evita a gravidez, ela previne a gravidez, ela age antes da fecundação da entrada do espermatozoide no óvulo, portanto, antes da formada do zigoto, né? E eu lembro que, do ponto de vista médico-científico de sinonímia, a gravidez acontece no momento da implantação desse ovo fecundado dentro da cavidade uterina. Vou trazer aqui essa sua reflexão, Cristian. Vou trazer a sua reflexão aqui, pedir para você continuar na linha aí conosco, justamente para que os nossos convidados possam continuar participando. Vitor, o que você tem a dizer sobre as reflexões do Cristian nesse sentido? Ele trouxe aí algumas reflexões médicas, clínicas. O que você tem a dizer? A primeira coisa, um dado verificado hoje, eu tive cuidado de verificar hoje, tanto no site da Organização Mundial da Saúde, como no site da Food and Drugs Administration, que é o órgão regulador norte-americano que autoriza novos medicamentos, equivalente à Anvisa no Brasil, eles dizem claramente que a pílula do dia seguinte, a contracepção de emergência, tem 3 funções possíveis. Duas delas já foram descritas aqui. Impedir ou retardar a ovulação. A segunda, dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Mas isso, quem quiser em casa checar, no site da Organização Mundial da Saúde, no site da FDA, encontra-se lá o impedimento da implantação do óvulo já fecundado, portanto, de um embrião, na parede do útero, chamado então medicamente de nidação. Quem quiser pode entrar no site dessas duas instituições, vai encontrar essa possibilidade. É interessante perceber que o fabricante da pílula do dia seguinte nos Estados Unidos tentou durante 3 vezes, em 1999, 2005 e 2010, retirar da bula do seu remédio esse terceiro efeito. A FDA, por 3 vezes, não permitiu a retirada. Não deu as razões, mas não permitiu a retirada. Lia, o que a senhora tem a dizer a respeito de uma informação como essa? Eu também, o Cristian é o médico, eu não sou, mas toda a introdução da norma técnica no Ministério da Saúde veio em função de uma análise que todo um grupo de médicos, servidores, um grupo de feministas fez sobre o que esses medicamentos faziam. E, evidentemente, ela não atua depois, a anticoncepção de emergência, ela não atua depois da fecundação. Inclusive, o senhor disse assim, o embrião depois da fecundação. Na verdade, o embrião é só depois da nidação. Então, aí você tem um problema conceitual. Temos uma divergência conceitual aqui. Não, conceitual errado do ponto de vista de toda a evidência médica que nós lemos. Agora, é uma pergunta ao Cristian. Agora, o que eu realmente não consigo entender é que essa pílula não é abortiva, ela impede o encontro do espermatozoide com o óvulo na trompa, ela funciona só logo após, 5 dias, dependendo do momento em que foi feita a relação sexual, 72 horas é colocado, é menos invasiva, muito menos do que o misoprostol, muito menos do que uma cirurgia para abortar nas condições de estupro. Então, eu não vejo por que essa insistência, a menos que aqueles que não querem o atendimento à violência sexual admitam que as mulheres que foram vítimas de violência sexual tenham obrigatoriamente de levar adiante o zigoto, o embrião, de qualquer jeito, sem ver nada e colocando isso como se fosse uma criança. O zigoto, 50% se perde, não é uma criança, é uma mulher grávida. Perfeito, que ela Lia. tem que levar em conta a sua situação. Vamos fazer o seguinte, quero ouvir a opinião de vocês sobre um desdobramento desse assunto. A gente já está aqui com uma divergência de ponto de vista saudável sobre um assunto.